Olá galera, aqui é o Alessandro, técnica eletrônica. Tô com esse circuitinho aí, ó. Esses dois da direita aqui, os maiores de 8 terminais, são os MOSFET. E esse U1 aí, ó, 6 terminais, menorzinho, é o CI controlador de carregamento e descarregamento, né? Ele controla carregamento e descarregamento, tá? Nós temos aqui um packzinho, tá? De duas baterias em paralelo, mais duas em paralelo e isso aí em série. Como ele é um circuito para carregar duas baterias em série, então as baterias em paralelo ele reconhece como sendo só uma. Por quê? Porque a tensão aqui não se soma, né? É uma tensão, é como se fosse uma bateria só a corrente que soma, tá? Ele é próprio para carregar duas baterias dessa, tá? Com um consumo de corrente limitado também, tá? Tem que olhar no datasheet aí. Ele é esse cara aí, ó. Vamos ver se essa porcaria vai dar foco aqui. Ele é HY2120CB. No encapsulamento dele tá só 20CB, tá? Então, às vezes pode confundir aí na hora de procurar o datasheet. Mas é isso aí, HY2120CB, tá? Vocês sabem aqui que em paralelo a tensão prevalece, né? A de uma só. Mas a corrente se soma, então esse cara aqui, ó, é 3.6 volts, então aqui eu tenho 3.6 volts, mas a corrente soma 2.200 vai para 4.400. Só que esse packzinho está em série com esse pack, tá? Então as tensões aqui se somam. Esse positivo com esse negativo, eu vou ter a soma de um pack desse, que é de 3.6, então vai para 7.2, tá? Mas a corrente prevalece a de um pack só. A corrente, no caso, não soma não, que estão em paralelo. Corrente só soma quando eles estão em série. Corrente só soma quando está em paralelo, tá? Então eu vou ter 4.000, nesse pack todo aqui, eu vou ter 4.400 mA, 4.4 ampere, mais 7.2, que a tensão somou. Essas baterias aqui não é aconselhável carregar elas pelo controle de tensão. O que é o controle de tensão? É você pegar uma fonte aí de 3.6 volts ou 4 volts, tá? Com a corrente ilimitada aí, o tanto que vier, e botar para carregar. Se você fizer isso, você tem que ficar monitorando. Tem que ficar com o multímetro aqui e observando. Na hora que der aqui no multímetro os 4 volts, 3.6, 3.7, né? No caso aqui, ó, é 3.6. Você tem que desligar, que se tu deixar lá, ela vai absorvendo e vai esquentando e dá o peteco. Aí é hora que dá merda, entendeu? Tem que ter muito cuidado nisso. Se for carregar essas baterias com fonte fixa, tenha cuidado, é perigoso. Se possível, tira até as crianças da sala e tu põe aí uma roupa blindada aí sei lá, do Homem de Ferro, tá? Eu sempre carreguei minhas baterias no controle de corrente, tá? O que é o controle de corrente? Eu limito na fonte a corrente, 10% daqui da corrente daqui, ó, 2.200, então 10% disso aí dá o quê? 220 mA, 0.22 ampere. Venho aqui, regulo minha fonte, tá? Para 0.22 ampere. Como que eu faço isso? Subo um pouco aqui a corrente, subo um pouco a tensão, não muito, tá? Para não sugar muito da fonte. Mas bota aí 1 volt, vem aqui, fecha o curto nos dois terminal de saída da fonte, tá aqui, ó. Tá vendo, ó? 110 miliamperes, tá? O que eu faço? Como é 10% da minha bateria tem 220 mA, então eu vou botar aqui, tem 2.200 mA, eu vou botar 220 ampere, 220 mA aqui, ó. Vou aumentar aqui minha controle de corrente aqui, ó. Deixa eu ir para o ajuste fino aqui, ó. Até dar 22 aqui, ó. 22.
Aqui tá 22, galera, é porque eu tenho 0,22, mas depois disso aqui tem mais um zero, sempre, tá? Se fosse só 0,022, aí eu tinha que fazer isso aqui, ó. Tinha que baixar até dar isso aí, ó. Aqui, ó. Aqui é 20 mA, que tem mais um zero aqui. Mas como é 220, então tem que ir para casa da centena. Centena, dezena, unidade. Então vou aqui, ó, para centena. Opa, passou. 280. mA, tá vendo? Agora eu libero aqui e vou subir a tensão para a tensão que eu quero carregar a bateria, que é 4 volts, tá? Então vamos aqui para 4 volts. Fui para o ajuste fino, vou para o ajuste grosso aqui e vou baixar pelo ajuste fino. Tá aí, ó, 4 volts. Eu posso colocar a bateria. Se ela tiver muito descarregada, o que acontece? A tensão aqui cai, vai dar 0 volts, porém aqui, ó, vai dar os 220 mA. E na medida que ela for pegando carga, essa tensão vai subindo, 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 subindo até dar os 4 volts. Entendeu? Quando ela der os 4 volts, aí a corrente começa a baixar. Vai baixando, baixando até zerar a corrente. Quando zera a corrente é porque ela não está consumindo mais. Tá? Então não corre o risco da bateria explodir. Por quê? Porque a fonte está controlando isso aí. Entendeu? Então não tem risco. Tá? Esse circuito ele faz essa mesma coisa. Tá? E ele é mais inteligente ainda, que ele controla até a corrente de saída, tá? Para que não haja um curto, um descarregamento rápido e essa bateria venha esquentar e correr o risco de dar problema ou romper um fusível de proteção que ela tem aqui dentro, tá? Existe um fusível de proteção aqui. Tem até um canal de um cara aí, um cabeludo aí, que ele ensina como reativar essas baterias apertando aqui, ó. Ele aperta aqui e ela dá o contato de volta e volta a funcionar. Porém, você não vai ter mais proteção. Então corre o risco de problema, entendeu? É a mesma coisa eu pegar, botar um disjuntor desse na bancada para proteger. Aí depois eu vou aqui e fecho um jump aqui e fecho um jump aqui. Não consigo cortar aqui pelo disjuntor. Ou se houver um curto aqui, o disjuntor não vai proteger. Tá entendendo? É a mesma coisa. Então eu não aconselho não. Deu pau, dispensa. Até no ferro velho você acha isso aqui, as baterias aí, os notebook velho aí, que os caras compram notebook para tirar o ouro da placa-mãe. Aí sempre naquele pacote de bateria dos notebook tem 3, 4 que salva lá. Então é bem melhor, menos arriscado. Como é que isso aqui funciona, galera? Nós temos aqui, ó, que é o datasheet, tá? Do controlador. Nós temos aqui o pino 1 aqui, ó. Pino para controle de descarga, tá? Pino 2 para controle de carga, ou seja, de carregamento, e o outro de descarga. Esse CS aí, pino 3, ó, sensor de corrente, tá? Quando tiver havendo consumo excessivo, ele vai sentir isso, vou explicar lá. E ele vai detectar também a corrente de entrada no momento de carregamento, tá? Esse VCI pino 4 aí é um monitoramento da tensão entre as duas células, tá? Esse ponto aqui, ó, ele controla, ele monitora, ele manda uma informação da tensão para esse cara aqui no momento que está carregando. Pino 5 aí, ó, VDD, ou seja, fonte de potência, né, de alimentação do circuito integrado. Pino 6, GND, o ground, tá? Então vamos lá. Quando você aplica a carga, tá? Quando você aplica a carga, a corrente está vindo aqui, tá? E passa na carga. Vamos fazer de conta que eu tenho uma carga aqui, ó. A corrente sai daqui, passa na carga, tá? E ela, o
quer escoar para a GND. Não é isso aí que todo mundo diz, que os elétrons procuram o caminho mais fácil para os prótons, no sentido convencional? Então vai vir aqui, ó, do fio vermelho, tá, para o fio preto. Esse fio preto. Não é esse ponto aqui ainda não, tá? Esse ponto aqui não... Lembra que eu falei que esse ponto aqui, ó, da bateria não tá comum com esse ponto, porque entre esses dois pontos existe dois MOSFET, que eles só chaveiam conforme o controle desse cara aqui. Então os elétrons vai passar aqui na carga, tá? Vai vir pro P- aqui, tá? Nós temos aqui um MOSFET, e por mais que esse MOSFET esteja com a tensão aqui para ele abrir, como se fosse uma torneira, para ele abrir a passagem da corrente, ele ainda existe uma resistência interna que faz com que haja uma tensão residual nesse ponto. E esse ponto vem parar aqui no pino 3 do integrado, tá? Que o pino 3 é ali, ó, CS, tá? É um current sense, tá? Um controle de um sensor de corrente, tá? E o pino de carregamento, no caso quando estiver carregando. Num estado normal sem carga, tá? Esse CS aqui, ó, esse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, ele permanece numa tensão de 123 milivolts. Mas na medida que você vai aplicando uma carga, que você vai aumentando o consumo aqui dessa carga, uma carga que consome mais, eu apliquei a minha carga eletrônica aqui no circuito para poder fazer uma análise. Vou deixar aí o cardzinho para vocês acessarem o vídeo ensinando a fazer essa carga eletrônica. Então, ou seja, quando eu tinha aqui, ó, um consumo de 4,5 ampere, tá? A tensão baixou, tá? De 6,96 para 6,37. E a tensão aqui no CS subiu para 248 milivolts, de 123 para 248. Então esse cara já tem uma informação de que está havendo consumo, tá? E isso, na medida que isso vai aumentando, essa tensão aqui vai diminuindo, tá? A corrente vai aumentando por causa do consumo e a tensão aqui no CS vai aumentando, vai aumentando. Nos meus testes aqui, quando chegou aqui em 7.4, 7.5, tá? O que acontece? A tensão aqui subiu demais, esse cara simplesmente cortou esse sinal que estava chaveando esse MOSFET, não permitindo mais, tá, haver uma comutação desse GND com esse aqui, ó, desse ponto com esse. Então não tinha mais como os elétrons passar na carga, escoar por aqui e vir para o menos B, que é o menos B, esse ponto aqui da bateria, ou seja, para que fechasse o ciclo, tá, da caminhada dos elétrons aí. Então, ou seja, armou proteção. Consumo excessivo, ele armou proteção. Cortou aqui, tá? Então, para vocês terem uma ideia. Então, esse é o funcionamento desse pino do CS aqui. Que no caso é pino 3. E ele controlou esse pino 1, OD, que está aqui, ó. Pino para controle de descarga. Então, ou seja, na medida que houve excesso de corrente, de consumo de corrente, o integrado desligou aqui o MOSFET, protegendo a célula, tá? Vamos aqui agora para esse outro cara aqui, ó, para o controle de carregamento. Quando você aplica uma tensão aqui, ó, esse ponto aqui, ó, é comum com esse, tá? E esse ponto aqui é comum com esse e não com esse. Esse daqui tem que passar pelos dois MOSFET. Então, quando você aplica uma tensão aqui, vamos supor que você pega esse pack aqui, ó, você tem uma fonte aí de 10 volts, 10, 12 volts, vamos supor 1 ampere, tá? Então, você aplica essa tensão aqui, ó, no vermelho e no preto, tá? O que vai acontecer? Na medida que essa bateria for consumindo a corrente, tá? Essa corrente vai passar por aqui, uma corrente positiva vai passar aqui para ir para o banco de bateria, tá? Mas também vai ter um consumo de corrente negativa aqui, tá? Que é os prótons também caminhando para aqui para o ponto negativo do banco para o pack de bateria.
E nisso vai aparecendo uma tensão residual aqui também, porque esse cara aqui, como ele tem uma resistência interna, mesmo que ele esteja polarizado, tá? Ele tem uma resistência interna, então ele vira meio que um resistor shunt. Então surge uma tensão residual aqui e esse cara começa a observar, a monitorar essa corrente. Então se essa corrente subir demais aqui, se essa tensão começar a subir demais aqui pelo pino 2 aqui, ó, ele começa a mandar diminuir a tensão aqui para esse cara conduzir menos. Esse cara é como se fosse uma torneira que você consegue controlar a quantidade de água que vai passar. Então, se está passando muita corrente, ele sabe que isso é ruim para as baterias. Então, o que ele faz? Ele sabe assim, porque ele foi projetado, ele foi desenvolvido para isso, né? Não é que... Por favor, né? Aí deixa abaixo. Aí ele vai controlar isso, tá? Esse consumo de corrente, que está aqui, ó. Pino 2, OC, conexão para controle de carga, de carregamento, tá? Para controlar o carregamento. Então ele vai controlando isso. Então essa corrente que vai passar aqui é uma corrente controlada. Vai passar aqui e vir para cá. Por quê? Porque se ele controlar a corrente negativa, a corrente positiva não vai, por exemplo, aqui não vai passar 2 amperes e aqui passar 300 miliamperes. Não tem como, a energia não funciona desse jeito. O que acontece de um polo vai acontecer do outro, tá entendendo? É física isso aí, é regra, é lei da física. Então ele controla a corrente negativa, tá? E aqui você vai ter um controle automático por consequência daqui no ponto positivo também, tá? Esse cara aqui, esse VC aqui, ó, tá aqui, ó, pino 4, VC, pino, ele tá dizendo aqui que é o pino de centro de voltagem entre as duas células, tá? Deixa eu ver aqui. Put pino de entrada do centro de voltagem entre as duas células. Então é isso mesmo. Ele pega uma tensão daqui, uma amostra da tensão aqui e manda lá para esse cara, para ele monitorar o carregamento das baterias. No entanto que no monitoramento que eu fiz aqui, ó, você vê aqui que VC com a bateria descarregada estava em 1,49. Tá? E quando a tensão chegou aqui, ó, em 3,74, tá? Esse cara aqui, ó, quando essa informação dessa tensão aqui chegou aqui nesse cara, ele pegou esse ponto aqui, ó, e cortou a tensão dele. Esse ponto aqui de OC aqui ficou em 0 volts. Então, ou seja, não passava mais tensão para lá. Tá entendendo? Não conseguia passar. Cortou, parou o carregamento. Tá? E na hora que você desconecta a fonte de tensão que está carregando, você vai ter um corte aqui, ó. Ou seja, não vai ter uma tensão aqui no pino VDD, então ele interpreta como se foi retirada essa tensão, aí ele liga de novo esse MOSFET, permitindo haver os 7,2 volts aqui nesse ponto. Então, na hora que você aplicar a carga, ele vai receber. Se você pegar aqui a fonte e ligar de novo aqui, tá? E a bateria estiver carregada, ele simplesmente vai interpretar isso, ver que essa tensão está chegando aqui, ele vai e corta de novo esse pino OC aqui, que é o controle de carregamento, tá? De charge, entendeu? Então, ele funciona assim. É bem simples o circuito, mas bem eficaz, bem interessante também, né? Vocês observam aí. Aqui, ó, esse resistor aqui, ó. Se você aumentar esse resistor, tá? Ele vai carregar mais. Isso aqui eu tô falando isso só para vocês terem uma ideia. Não tô motivando, incentivando ninguém a fazer isso. Porque se você aumenta esse resistor, essa tensão vai ter mais dificuldade para chegar aqui. Ele vai interpretar como se as baterias ainda tivessem descarregada e vai permitir a corrente ir passando. Aí você anulou todo o projeto do engenheiro para proteger as baterias, tá?
E se você diminuir demais essa resistência aqui, o que acontece? Essa tensão antes de chegar nesses 3,74 volts, vai mandar um valor considerável para cá, porque a resistência aqui baixou, e esse cara vai fazer o controle de carregamento e as baterias não vão carregar completamente, entendeu? Então não é muito viável. Eu estou falando isso só para vocês precisar fazer uma manutenção nesse equipamento, vocês já têm uma noção aí, conforme o defeito, da onde é que está o problema, entendeu? É bem interessante aí o circuitinho, achei bacana. Eu tenho um outro aqui, ó. Essas baterias aqui são mais parrudas, ó. É a mesma tensão lá, ó, 3.2, lá é 3.6, mas a corrente aqui, ó, 5.000 mA, ou seja, dá 5 amperes, tá? Então, ou seja, o circuitinho parece que é a mesma coisa, ó, um CI controlador, 2 MOSFETs. Depois eu posso fazer a engenharia reversa desse circuito aqui também e postar aí pra galera, tá? Tá aqui os pontos positivo e negativo. Ela é em série, ó. O ponto de junção é aqui por cima. Entendeu? Bem interessante aí. Eu achei legal aqui esse circuito aqui. Já tinha um tempão. Talvez esse vídeo aqui vai ser muito legal para quem faz manutenção em notebook aí, tá? Às vezes o cara faz uma manutenção na placa-mãe lá, vê que o circuito de charge tá funcionando, tá tudo certinho. Aí o que a maioria das pessoas fazem? Vai lá e condena o pack de bateria, manda o cara comprar outro e isola aquele ali. Às vezes é o circuitinho lá. Às vezes é só uma bateria no circuito que não está segurando carga, não está segurando a corrente. Entendeu? Tá aberta, que nem eu falei, às vezes a proteção abriu, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Se tiver só uma bateria dessa daqui aberta, o que vai acontecer? Vai funcionar normalmente. Eu só não vou ter a mesma corrente. Aí vamos supor, meu notebook dura 2 horas com a bateria. Como uma dessa daqui da associação não segurou corrente, mesmo que aqui eu tenha duas segurando corrente, mas a corrente vai prevalecer o quê? Só de uma. Tá entendendo? Nesse caso aqui, ó, nesse ponto aqui. Aqui vai prevalecer de duas, mas aqui vai prevalecer só de uma. Tá entendendo? Então já vai comprometer, já vai influenciar no tempo em que esse notebook vai ficar ligado. Então, às vezes, isso aqui pode ajudar o cara a ir lá e analisar. Às vezes é um defeito no circuito. Depois eu tenho uns circuitos aqui de célula de notebook, de pack de notebook. Depois eu vou fazer a engenharia reversa do circuito lá também e vou jogar aqui pra galera. De repente ajuda aí, né? Beleza? É isso aí, galera. Eu gostaria de fazer esses testes na presença de vocês aí, mas como eu tô sozinho e preciso das duas mãos e eu vou providenciar aí um suporte, tá? É porque esses dias tá meio corrido aí e tal, mas eu vou ver se eu providencio um tripé para começar a gravar esses vídeos com a mão na massa, fazendo, né? Para vocês acompanhar tudo aí, para não ficar só nessa teoria, nessa falação, entendeu? Eu sei que tem uma galera que aprende muito mais com a abstração, né? Com a figuração, com vendo fazer, entendeu? Então eu vou ver se eu providencio isso aí para fazer uns vídeos melhor aí. Mas a princípio é isso aí, tá? O circuito tá aí, acho que deu para entender. Isso aqui é só uma amostra de que aqui é uma chave, aqui é outra chave, tá? Eu acho que eu não deixei nada de fora aí sobre o circuito, acho que é isso mesmo. Falei sobre descarregamento, carregamento, sensor de corrente, tanto para descarregamento quanto para carregamento. Falei aqui do ponto que monitora a tensão, que é esse ponto aqui, o VC. Esse ponto aqui tanto alimenta o circuito como ele interpreta se há uma tensão entrando aqui, ele compara com a tensão da bateria, os 7.2 volts, tá?
Tem aqui um diagrama aqui, ó, do circuito. Depois vocês entram aí no datasheet e faz um estudo. É bom estudar, galera. É sempre bom, nunca é perca de tempo. Tá aí, ó, os amplificadores operacional, os comparadores de tensão dentro do circuito. É bom que você fica bem mais interagido. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, galera, dê um joinha aí. A forma que tem de ajudar é dando um like aí no vídeo aí, que isso ajuda bastante. Eu não quero mais nada, somente isso aí. Que aí o vídeo vai sendo mais indicado pelo site aí, pelo YouTube aí, entendeu? Quanto mais um joinha aí. Visualização também ajuda, tá? E sempre tem vídeo no canal, uns vídeos instrutivos aí. Então, se você tiver interesse em ver mais coisas aí, se inscreva aí no canal aí, beleza? Parece que tem aí um sininho aí de notificação, toda vez que tiver vídeo, ele vai avisar aí, beleza? Então valeu aí, galera, muito obrigado aí por assistir aí, pela atenção, beleza? Tudo de bom aí, saúde e paz aí pra vocês aí. Valeu, valeu, um abraço.